progressão aritmética. Gente, é o seguinte, ó. Existem sequências numéricas, né, na matemática, existem sequências numéricas que são PAs, existem sequências numéricas que são PGs, existem sequências numéricas que não são nem PA nem PG, tá ok? Por exemplo, existe uma série, uma sequência bem famosa, que é a série de Fibonacci, que é essa aqui, né, ó. Certo? 1 e 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, e aí vai. Essa é a sequência, ou a série de Fibonacci. Perfeito? Então, não é uma PA, não é uma PG. Existem sequências, então, que teriam algumas regras próprias, perfeito? Então, é bom que a gente saiba que existem sequências que não são nem PAs, nem PGs. Nós estamos trabalhando aqui com PAs. O que são PAs? São sequências, moçada, que, na verdade, a partir de um primeiro termo, cada termo que vem, né, na sequência aí, eles são termos que são somados a uma mesma constante, que nós chamamos de razão. Alguns casos de PA, nós temos assim, ó, que de acordo com essa razão aí, eu já coloco que a razão de uma PA é obtida através da subtração de qualquer termo pelo termo anterior, qualquer termo subtraído do termo anterior. Isso vem a ser a razão de uma PA, subtração de qualquer termo pelo termo anterior, ok? Deixa eu destacar aqui, e de acordo com essa razão, nós temos os tipos de PA, tá? Por exemplo, moçada, primeiro exemplo que eu coloco para vocês é isso aqui, ó. 3, 7, 15, 19 e aí vai. Essa primeira sequência que você percebe aqui, ó, tá? Isso é uma PA crescente. Esse cara é o primeiro termo, é o termo A1, certo? E nós sabemos que a razão dessa PA, ela é igual a 4. A razão é 4, qualquer termo menos o termo anterior dá 4. 7 menos 3 dá 4. 11 menos 7 dá 4, 15 menos 11 dá 4, 19 menos 15 dá 4. Você consegue saber qual é o próximo termo aí, certo? Então, moçada, numa PA, essa razão vale 4. Você tem que guardar se essa razão é maior que 0, positiva, essa PA é uma PA crescente. Beleza? Neste aqui era o primeiro caso aqui. No entanto, gente, se você tiver então aqui uma PA dessa forma aqui, uma sequência dessa forma, 9, 7, 5, 3, 1, menos 1 e vai. Isso aqui é uma PA cuja razão vale menos 2. Qualquer termo menos o termo anterior, 7 menos 9 dá menos 2, 5 menos 7 dá menos 2, 3 menos 5 dá menos 2. Quando você fizer qualquer termo menos o termo anterior, você tem que essa razão, ela é negativa e eu tenho uma PA decrescente.
Beleza? O terceiro caso, moçada. O terceiro caso, vou colocar aqui, ó, é quando você tiver uma sequência dessa, por exemplo, 5, 5, 5, 5 e aí vai. Beleza? Você vai perceber que neste caso, a razão vale 0. Qualquer termo menos o termo anterior vai dar 0. Essa PA é uma PA constante. E é importante que você tenha o seguinte, tá? É importante que você tenha o seguinte. Toda PA constante de razão R igual a 0 é ao mesmo tempo uma PG constante de razão Q igual a 1. Na sequência, eu vou falar com vocês de PG depois, certo? Então, nós temos assim, a razão de uma PA é a subtração de qualquer termo pelo termo anterior, isso aqui vai dar 0. A razão de uma PG é a divisão de qualquer termo pelo termo anterior, e essas divisões são iguais a 1. Portanto, isso aqui é uma sequência que é ao mesmo tempo uma PA constante de razão 0 e uma PG constante de razão 1. Perfeito? Então, isso é com relação à razão de uma PA. Agora, gente, falo para vocês do termo geral de uma PA. Certo? O termo geral funciona assim, gente, ó. Eu sei que o segundo termo é igual ao primeiro termo mais a razão. O segundo termo, por exemplo, aqui, ó, é o primeiro termo mais a razão 4 dá 7. Certo? Eu posso falar que o terceiro termo é igual ao primeiro termo mais 2 vezes a razão. Você pode ver que o primeiro termo, 3, mais 4 dá mais 8. 3 mais 8 dá 11, tá? Então, dessa forma, você pode concluir que o quarto termo é igual ao primeiro termo mais 3 vezes a razão. Só nessa observação aqui, você já percebe assim, ó, que a 2 é igual a 1. 2 menos 1 dá 1R. A 3 é igual a 1. 3 menos 1, 2R. A 4 é igual a 1. 4 menos 1, 3R. Então, por isso que o termo geral de uma PA, nós falamos assim, ó, que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Termo geral me dá qualquer termo dessa PA. Perfeito? Poderíamos, portanto, continuar e concluir algumas situações assim, ó. Poderia dizer a vocês que o A20, por exemplo, é igual ao A7 mais 13R. Então, não necessariamente tem que ser o A1. A20 e A7. 20 menos 7, 13R. Perfeito? Então, essa é uma das ideias para o termo geral de uma PA. E aí, gente? Temos aqui agora algumas observações importantes, algumas considerações importantes para as PAs, tá? Quais são as considerações importantes para as PAs aqui, ó?
Primeira consideração importante é essa aqui, que em PA a soma dos termos equidistantes dos extremos. A soma dos termos equidistantes dos extremos. Eu vou pegar, por exemplo, gente, essa segunda PA decrescente ali, ó. 9, 7, 5, 3, 1, pegar só até aqui, ó. Eu quero que vocês percebam que a soma dos extremos, no nosso caso aqui, ó, dá 10. A soma desses termos dá 10. Você vem com a soma dos termos equidistantes dos extremos, tá? Então essa soma aqui dá 10. Então nós sabemos que a soma dos termos que se equidistam dos extremos é sempre a mesma, tá ok? E daqui nós tiramos a ideia de termo médio. Isso aqui é o que chamamos de termo médio, tá? Então olha aqui, dessa ideia nós temos que o termo médio é uma média. Se você somar os extremos e dividir por 2, chega no termo médio. Se somar os extremos e dividir por 2, tem os termos que se equidistam nos extremos, e dividir por 2 você tem o termo médio. O termo médio, moçada, nada mais é que a média, tá ok? Soma comigo, ó. 9 com 1, 10. 7 com 3 dá 10, deu 20, com 5, 25. 25 dividido por 5 dá 5, que é o termo médio, que é a média, tá ok? Então o termo médio você pode fazer que é assim, ó. Termo médio é igual a A1 mais AN dividido por 2. Eu quero chamar a atenção para este A1 mais AN aqui, ó. Este A1 mais AN é a soma dos termos equidistantes dos extremos. Beleza? Que na outra aula eu vou falar para vocês que daqui que a gente vai tirar a soma dos termos de uma PA. Perfeito? Daqui que a gente tira a soma dos termos de uma PA. Por quê? A soma dos extremos é sempre a mesma. Tá ok? Não se esqueçam de um detalhe, vai ter termo médio a sequência que tiver um número ímpar de termos. Se tiver um número par de termos, não tem termo médio. Perfeito isso? Tá? E aí nós temos a seguinte ideia, ó. Também se falarem para vocês de 3 termos em PA. 3 termos em PA. Como é que nós trabalhamos com 3 termos em PA, moçada? Sempre assim, ó. O termo médio menos a razão, o termo médio mais a razão. Essa é uma representação de 3 termos em PA, certo? Situação essa que é usada em vários exercícios. Gente, se por acaso falar de 5 termos em PA, x menos 2 vezes a razão, x mais 2 vezes a razão, certo? De acordo com essas informações, portanto, vejam só os exercícios aí, ó. Exercício 1. O exercício 1 fala assim, ó, determine o centésimo termo da PA.
em que A1 vale 3 e a razão vale menos 3. Ó, A1 vale 3. Ou, desculpe, A1 vale 2 e a razão vale menos 3. Eu quero o centésimo termo da PA. Nós sabemos que o centésimo termo é igual a 1 mais 99 vezes a razão. O centésimo termo é igual ao primeiro, que é 2, mais 99 vezes menos 3. O centésimo termo, alguém tem para mim aí qual é o valor de 99 vezes menos 3? Menos 297, não é isso? Menos 297 mais 2, menos 295. Então aqui vai dar menos 295. Beleza? Isso é uma aplicação do termo geral da PA. Na segunda questão ele fala o seguinte, ó, obtenha x para que ele pede para obter x de tal modo que esses termos que aqui temos, ó, tal forma que x ao quadrado, mais 1 ao quadrado, deixa eu colocar aqui, x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, e x mais 3 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado, seja uma PA. Gente, o que eu vou usar vai ser o conceito de termo médio. Eu tenho 3 termos, eu tenho o termo médio. Ó. Isso aqui é o termo médio. Certo? Eu posso falar que o termo médio, que é o x mais 1 ao quadrado, é igual ao x ao quadrado mais x mais 3 ao quadrado sobre 2. Beleza? Eu tenho que aqui vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso é igual a x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 6x mais 9. Tudo isso aqui dividido por 2. Passo 2 multiplicando, teria aqui 2x ao quadrado, mais 4x, mais 2, seria igual a 2x ao quadrado, mais 6x, mais 9. O 2x ao quadrado aqui com 2x ao quadrado aqui eu simplifico. Eu tenho que menos 2x igual a 7. X vai ser igual a menos 7 meios, certo? X é igual a menos 7 meios. É o valor de x que ele pediu, correto? Gente, numa questão de somatório, ele poderia pedir para que você voltasse com esse x aqui, menos 7 meios, e determinasse quais são os termos. Cuidado, qual é o primeiro termo dessa PA? O primeiro termo dessa PA é 49 quartos. Tá ok? Então, numa questão de somatório, porque eu vou pegar o menos 7 meios e levar ao quadrado. O termo A1 é x ao quadrado. Então, a gente sabe que numa questão de somatório, como aquelas que vocês vão encontrar aí, nós temos uma situação como essa aí. Tá? Agora, olha, o exercício 3... ele coloca para a gente assim: determine a razão da PA, sabendo que, olha o que ele coloca, o A10 mais o A18 vale 62. E que o A3 mais o A12 vale 40. A3 mais A12 vale 40. Ele pede para determinar qual é a razão dessa PA. Gente, nós temos aqui duas equações, mas nós temos 4 variáveis. A10, A18, A13 e A12. Mas nós podemos trabalhar tudo com 2 variáveis assim. O A10 eu posso falar que é A1 mais 9R.
O A18 eu posso falar que é A1 mais 17R. Isso vai dar 62. O A3 eu posso falar que é A1 mais 2R. O A12 é A1 mais 11R. Isso vale 40. Eu tenho então que 2A1 mais 26R é igual a 62. 2A1 mais 13R é igual a 40. Aí, moçada, vai de cada um de vocês. Que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui eu caí num sistema, tá? Eu vou fazer assim. Eu vou multiplicar aqui por menos 1 e teria aqui 2 com 11. Aqui é a 5, não é a 3? Enxerguei errado aqui, então deixa eu ter que arrumar tudo, tá? Ó. Aqui é a 5, eu copiei errado, então aqui é a 5. Aqui o A5 vai ficar A1 mais 4R. E aqui vai ser 4 mais 11, 15. Obrigado, tá? Agora, continuando, nós temos o seguinte. Estou cego, né? 2A1 mais 26R igual a 62. Menos 2A1 mais menos, multiplicando todo mundo por menos 1, menos 15R é igual a menos 40. Vocês chegam então que 11R é igual a 22. R é igual a 2. Certo isso? Beleza? A razão é igual a 2. E para finalizar, nós temos o exercício 4 aqui, ó. O exercício 4 que traz assim para a gente. Na PA que se obtém interpolando 10 meios aritméticos entre 2 e 57. Tá? Interpolando 10 meios aritméticos. Tá? Então, moçada, nós temos aqui ó, o 2 e o 57. Certo? O 2 e o 57. Para colocar 10 termos aqui, ó, eu tenho então aqui 10 meios aritméticos. 10 meios aritméticos são 10 termos em PA. A partir desse momento, você sabe o seguinte, que esse cara é o A1, com 10, esse cara aqui vai ser o A12, certo? 10 meios e os dois extremos, tem 12 termos. Perfeito isso? Tá? Então eu posso falar que o A12 é igual ao A1 mais 11 razões. O A12 é 57. 57 é igual ao A1, que é 2, mais 11R. O 55 é igual a 11R. Então a razão vai ser igual a 5, certo? Se a razão é igual a 5, ele quer saber quais são o terceiro termo. Ele quer saber qual é o terceiro termo. Se a razão vale 5, aqui é 2, com 5 dá 7, 7 com 5 dá 12. Ele quer saber qual é o terceiro termo, é 12. Beleza isso?